E vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Estamos dando continuidade ao Sermão do Monte. E nós vamos ler hoje novamente versículos 17, 18, 19 e 20. E o centro da mensagem estará no versículo 19 e no versículo 20. Eu lembro que nós falamos a respeito do 17 e 18 no domingo passado. E vimos o relacionamento de Cristo com a lei de Deus, o Antigo Testamento. E hoje a ênfase é um pouquinho diferente, é o nosso relacionamento com essa lei. Mateus capítulo 5, 17 em diante, você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela também, como você achar melhor. A versão que eu estarei usando aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. Diz o seguinte, a palavra de Deus: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E eu quero orar mais uma vez com você. Senhor Jesus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, e essa palavra é gloriosa e ela é poderosa. É a palavra de Deus a nós e entre nós. Senhor Jesus, eu reconheço nessa noite, diante desses irmãos aqui presentes, que como pregador da Tua palavra não sou digno e nem apto para falar de algo tão profundo e perfeito. Então eu clamo, Senhor, a ajuda do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre nossas vidas nessa noite, sobre a vida daqueles que nos assistem. Senhor, fala, manifesta o poder da Tua palavra através de vidas que vão tomando decisões aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia da minha vida por ser tão limitado e fala ao coração do Teu povo, Deus. Em nome de Jesus eu clamo a Ti. Amém, Senhor. O cristão e a lei. No domingo passado, começamos a estudar esses versículos e nós entendemos uma coisa importante, que é fundamento. Especialmente quando olhamos para o Sermão da Montanha. Jesus, ele não vai se colocar como um opositor da lei de Deus, como alguém que vem para modificar o Antigo Testamento. Do contrário, nós vimos do versículo 17 e 18 que ele vem para cumprir a lei de Deus, cumprir os mandamentos de Deus. Então nós compreendemos, através destes dois pequenos versículos, que Cristo ele vem para dar o verdadeiro sentido da lei de Deus. A lei de Deus, como nos dias atuais, naquela época era mal interpretada. Ela era mal aplicada através dos mestres da lei, farisaicos, judaicos. Eles estavam equivocados. Então Jesus vem mostrar a maneira correta, a forma certa de viver a lei de Deus. Talvez alguns podem questionar, bom, mas Jesus veio cumprir a lei? Ele não quebrou o sábado várias vezes? Bom, do ponto de vista dos mestres antigos, da época de Jesus, ele quebrou o sábado. Do ponto de vista da lei de Deus divino, ele não quebrou, ele deu o verdadeiro sentido para o sábado. Mas as leis cerimoniais, cerimoniais de limpeza não foram desobedecidas por Cristo? Lembra quando eles questionaram, mas os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Bom, do ponto de vista da tradição dos judeus da época de Jesus, ele quebrou. Mas do ponto de vista do sentido verdadeiro da lei de Deus, ele deu o verdadeiro e correto, a verdadeira e correta interpretação da lei de Deus. Então, a primeira coisa que nós estabelecemos quando pensamos no cristão e a lei é que Jesus defende a lei. E se você observa o versículo 19, tem algumas palavras muito fortes de Jesus a respeito da lei. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino
dos céus. E aqui nós precisamos fazer uma diferença muito clara, meus amigos e irmãos. Existe algo diferente entre a lei moral de Deus, do Antigo Testamento. Semana passada nós falamos da lei cerimonial e da lei moral. Mas eu quero separar aqui e destacar uma diferença entre a lei moral de Deus e aquilo que era praticado pelos judeus da época de Jesus. E quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, nós vemos algumas pistas que o Senhor Jesus nos dá a respeito disso. Você está com a Bíblia aberta em Mateus? Olha lá o capítulo 4 comigo. Vamos ver algumas pistas que Jesus nos dá a respeito disso? Você lembra quando Jesus estava sendo tentado por Satanás? Foi levado ao deserto durante 40 dias, no capítulo 4, sem comer nada. E aí no versículo 4, quando o tentador se aproxima dele, quando o diabo se aproxima dele, a resposta de Jesus, olha o início do versículo 4. Ele diz assim, está escrito. E aí continua. Está escrito. Pegou? Está escrito. Agora você pula para o versículo 7. Mais uma vez o inimigo se aproxima e ele responde, também está escrito. E aí você pula para o versículo 10. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito. Você observou a referência de Jesus ao que está escrito na palavra de Deus estabelecido no Antigo Testamento, ok? Está estabelecido. Agora você vai para o capítulo 5, e a partir desses versículos que nós estamos estudando, você vai observar um outro termo que Jesus usa. Por exemplo, o versículo 21. Como é que está na tua versão aí? O início. Vocês ouviram o que foi dito. Na minha versão está assim. Aí você pula para o versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito. No versículo 31, foi dito. No versículo 33, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. 38, vocês ouviram o que foi dito. 43, vocês ouviram o que foi dito. O que parece aqui, meus irmãos, é que Jesus está fazendo uma diferença. Porque quando ele é tentado por Satanás, ele cita a Escritura e diz, está escrito. Mas quando ele vai falar de algum ensino que talvez tenha alguma raiz no Antigo Testamento, mas que de alguma forma foi distorcida pelos mestres da lei, ele vai dizer o seguinte, foi dito. Vocês ouviram o que foi dito. Quer ver um exemplo claro disso? Olha o versículo 43. Examina ali comigo. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo. Isso está na lei de Deus do Antigo Testamento? Ame o seu próximo? Está lá ou não? Ame o seu próximo, tá. Agora continua. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Você já viu isso na lei do Antigo Testamento? Não tem isso. Levítico 19, 18, Deus fala para amar o próximo, para perdoar, para não procurar vingança. Mas essa parte, odeie o seu inimigo, era um adicional que os mestres da lei colocaram na época. Então, nos próximos domingos, se Deus assim permitir, nós iremos analisar algumas dessas questões que Jesus coloca aqui, homicídio, adultério, divórcio, juramentos, vingança e amor aos inimigos, à luz bíblica e à luz da interpretação de Cristo, a correta interpretação da lei de Deus, e como essa lei foi distorcida por aqueles que deveriam ensinar ela. Isso é uma importante lição para nós, como a lei de Deus atualmente, já era na época de Jesus, mas atualmente tem sido distorcida por falsos mestres, por falsos pastores, por falsos pregadores de um falso evangelho. Nós vamos analisar o que Jesus nos disse, mas nós temos aqui a ideia, Jesus defendeu a lei. Uma frase de um teólogo muito conhecido, né, no meio teológico, ele escreveu o seguinte: os fariseus tinham obscurecido a lei, Jesus restaurou-a em sua integridade. Então, o que os mestres faziam na época de Jesus era obscurecer, tornar difícil, tornar a lei um fardo, um peso, colocar a lei sobre a lei. Para que alguém pudesse cumprir um mandamento, eles colocavam muitos outros mandamentos ao redor dele, para que você pudesse cumprir um mandamento. E assim eles distorciam o propósito de Deus. Mas Jesus vem
e restaura a lei em sua integridade. Então Jesus vem para contradizer não a lei de Deus, mas ele vem para contradizer a tradição dos líderes religiosos da época de Cristo. Bom, diante disso, a pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte: o que Deus espera de nós? Diante da lei de Deus e diante de sua palavra, o que Deus quer de mim e de você? Versículo 19, eu quero ler novamente. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Bom, se nós resumirmos, observarmos esses versículos e resumirmos em uma palavra, o que Jesus nos pede aqui é obediência. O que Deus espera de nós? Obediência. Agora, quando nós lemos no versículo 19, nós precisamos ter uns cuidados, né? Se você lê ele de forma desconexa do texto, se você não lê a continuidade dele, nós podemos fazer uma interpretação um pouco estranha. Por quê? Aquele que não obedecer à lei de Deus e ensinar os outros a fazer o mesmo será chamado menor no reino de Deus. Bom, você lê essa parte, então você pode chegar a uma conclusão. Então, quem desobedece à lei de Deus, ensina a gente a desobedecer essa lei, vai para o céu. Mas é chamado de menor no reino dos céus, no reino de Deus. Então, alguns até criaram algumas teorias aí de lugares diferentes no céu, né? Então, vamos pensar aí, imaginar. Então, no céu tem o centro celestial, onde haveria um templo, o trono de Deus, né? Onde flui um rio de água viva, onde tem a árvore com 12 frutos diferentes, um em cada estação do ano. Esse é o centro celestial. Então, os que obedecem mais, ensinam a obedecer, estão no centro celestial. E aí tem as periferias celestiais, onde, né, as favelas celestiais. Então, aquele que foi desobediente aqui nesse mundo, até vai para o céu, mas fica na favelinha celestial. Será que é isso que Jesus está querendo ensinar? Meus irmãos, eu não quero excluir aqui a doutrina dos galardões, que são prêmios e recompensas que o Senhor dará no céu àqueles que o serviram, né, àqueles que o servem, que dedicam sua vida a Ele. Isso é uma doutrina muito bem estabelecida. Mas não é o que Jesus está dizendo aqui, porque você observa o versículo 20, Jesus diz o seguinte: olha, se a conduta de vocês, né, se a justiça de vocês não for superior ao dos mestres da lei, vocês nem vão entrar nos céus. Então o que parece aqui é que Jesus está usando um pouquinho de sarcasmo. E às vezes a gente não consegue observar o sarcasmo na leitura, mas parece que ele está sendo sarcástico. Quando ele fala que vai ser o menor no reino dos céus, eu acredito que ele está falando de pessoas que não vão entrar no reino dos céus. Porque são pessoas que são desobedientes à palavra de Deus e estão distorcendo e levando outras pessoas para o caminho da desobediência. Então a conclusão é simples: o que Deus espera de nós hoje? Deus espera de seus filhos obediência à sua palavra, sem desprezar esse preceito ou aquilo, à luz de Cristo, à luz de como Cristo veio e como Cristo deu o verdadeiro sentido ao Antigo Testamento. Porém, meus irmãos e meus amigos, tem um detalhe que é muito importante. Ele espera que seja obediência, mas ele espera que seja obediência de coração. Ele espera que eu e você obedeçamos aos seus mandamentos de coração. Por isso que ele fala no versículo 20: pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Por que será que Jesus diz que a nossa justiça deve ser muito superior, deve exceder a dos fariseus? Não apenas ser superior, mas ser muito superior, exceder em muita. Se a nossa justiça não for muito maior do que aqueles mestres da época de Jesus, nós não poderemos entrar no reino dos céus. Bom, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. O Antigo Testamento, ele tem 248 mandamentos e 365 proibições. 248 mandamentos, 365 proibições. Bom, nossa justiça tem que ser muito maior a dos mestres da lei. Vamos pegar como exemplo esses 248 mandamentos. Então, se
Por um acaso, pastor, eu cumpri desses 248 mandamentos, uns 240. Enquanto talvez os mestres da lei, eles obedeciam uns 200 mais ou menos. Então eu estou bem, porque eu passei bastante. Será que é isso que ele quer de nós? Meus irmãos, não é sobre quantidade, não é sobre uma lista de regras. Obediência é algo que vem do coração. Nós cantamos agora, eu quero te obedecer. Desejo, vontade, um coração desejoso. Obediência é algo que deve vir do coração. Na época de Jesus, haviam muitos partidos religiosos. A sociedade se dividia em diversos partidos que buscavam a liderança em Jerusalém. Então, alguns partidos eram mais fortes, de vez em quando o sumo sacerdote pertencia a um partido, de vez em quando em outro partido. Dentre esses partidos haviam os fariseus, dos quais Jesus vai citar muitas vezes. Os fariseus eram camaradas que acreditavam em anjos e acreditavam na ressurreição dos mortos. Eram muito, muito rígidos na lei, mas tinham alguns problemas. Tinham os saduceus. Os saduceus também eram um partido religioso, eles não acreditavam em anjo nem em ressurreição dos mortos. Tinham também, na época de Jesus, outros partidos chamados de zelotes. Até tinha um discípulo de Jesus que era um zelote. Esses eram os revolucionários. Os zelotes, eles queriam espada na mão para derrubar Roma e estabelecer o reino de Israel na violência, na base do sangue, na revolução. Tinha também um outro partido chamado essênio, eram os essênios, um outro grupo religioso. Os essênios, eles eram mais rigorosos quanto à lei de Deus. Eles olhavam para esse sistema religioso lá em Jerusalém, no templo, e eles diziam, está corrompido esse negócio. O que os essênios faziam? O que eles fizeram? Eles se retiraram da cidade, no meio do povo, e eles viviam retirados. O que nós víamos em anos atrás, os monastérios, pessoas que se retiravam da sociedade para se isolar, para serem mais santas. Os essênios tinham um pensamento talvez parecido. E eles eram muito, mas muito rigorosos no cumprimento da lei do Antigo Testamento. Tanto é que eles viviam numa comunidade isolada para poder cumprir, literalmente, a lei do Antigo Testamento. Por que eu estou usando eles como um exemplo? Que era um dos grupos mais radicais dos judeus. Jesus nos pede uma obediência ainda mais radical do que a do grupo mais radical dos judeus da sua época. Como assim? Enquanto os essênios, e talvez poderíamos colocar os outros grupos aí judaicos, eles pediam cada vez mais obediência. Mais obediência. Sabe o que Jesus pede? Uma obediência cada vez mais profunda. Uma obediência mais profunda. Uma obediência que vem de dentro do coração. Enquanto os judeus estavam preocupados com rituais externos para demonstrar a sua obediência a Deus, Jesus está preocupado com aquilo que nenhum ritual externo pode fazer. Você pode andar ajoelhado aqui, quilômetros, para demonstrar alguma coisa para Deus externamente. Você pode fazer milhões de sacrifícios, mas Jesus está preocupado com aquilo que nenhum ritual pode fazer, uma mudança que começa aqui. Uma mudança que vem de dentro. Uma mudança que vem do coração, passa pela vontade, vai transformando a nossa vida. Porque somente quando a obediência começa a brotar de um coração sincero que se entrega a Deus, ela produz verdadeiros frutos. Enquanto você viver e enxergar a vida com Deus e a vida cristã como um conjunto de regras e de leis, essa vida vai ser um fardo. Vai continuar sendo o que ela é para você, um fardo terrível e difícil demais. Porque você enxerga a vida com Deus como um bando de regras a serem cumpridas. Mas não é o que Jesus está pedindo aqui. A nossa justiça deve exceder, porque ela deve vir de um coração disposto a abrir mão de tudo por Jesus. E talvez é por isso que você não consegue se entregar, você não consegue se render, você não consegue se jogar de cabeça no Evangelho, porque o coração não está disposto a entregar tudo, porque você tem medo daquilo que o Senhor Jesus vai pedir a você. E você não quer entregar. Simplesmente cumprir uma lista de regras,
sem o coração não tem grande valor. Da mesma forma, meus irmãos, eu preciso falar de outro extremo. Falar que eu faço tudo de coração, mas não obedecer a Deus é uma grande hipocrisia. Tem muita gente que vive assim. Muita gente que vive em pecados, condenados pela palavra de Deus, mas diz, não, mas o meu coração é amor. Eu amo o meu próximo, então eu posso viver em pecado. Eu nunca me esqueço de um casal, eles estavam chegando na igreja, né, e nós estávamos acompanhando eles, começamos a dar um estudo bíblico de casamento, porque eles estavam juntados, queriam acertar a situação, e nós estávamos conversando naturalmente sobre a questão da sexualidade fora do casamento, e o argumento dele era o seguinte, mas pastor, é com amor. Então Deus não vai condenar, porque a gente está aqui com muito amor envolvido. Você está percebendo como nós usamos a desculpa do coração, do amor sem obediência? É hipocrisia. Quem ama a Deus está disposto a entregar tudo. De que adianta falar, eu amo a Jesus, mas eu não estou disposto a abrir mão da minha vida, abrir mão da minha vontade, abrir mão do pecado. Diante disso, meus queridos, nós somos desafiados a aplicar o princípio ensinado por Jesus em nossa vida. Jesus deseja obediência dos seus filhos. Ele pede mais do que rituais. Ele pede mais do que uma lista de regras. Ele deseja um coração que se entrega. Ele deseja um coração que se rende. Um coração totalmente consagrado a Ele. Um coração que não se esconde. Ou um coração que não apenas não se esconde, mas não esconde os seus próprios pecados, colocando a culpa nos outros. A culpa é da sociedade. A culpa é do meu pai, é da minha mãe, é daquele irmão, daquela irmã. Um coração que se abre e diz, Senhor, realmente, eu construí esse erro na minha vida. Eu tenho cultivado esse pecado, Senhor. Me perdoa e me ajude a mudar. Quando eu penso nesse coração que deseja obedecer, e o coração endurecido, que vive uma lista de regras, eu lembro de Saul e de Davi. A diferença entre o rei Saul e o rei Davi, os dois foram chamados por Deus para a honra de serem reis em Israel. Mas o rei Davi, foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas o homem segundo o coração de Deus era um homem falho e fraco como eu e como você. Porque em uma oportunidade, ele pecou, ele cometeu adultério, seguido de assassinato. Em outra oportunidade, quando o orgulho encheu seu coração, ele quis fazer um recenseamento para contabilizar o seu poder militar. Pecou contra Deus novamente. Mas sabe o que havia no coração daquele homem? Um coração quebrantado, disposto a voltar atrás, reconhecer e recomeçar. Por outro lado, Saul, quando desobedeceu a Deus, Deus deu uma ordem clara e que ele deveria executar ao destruir o exército dos amalequitas. Porém, ele e seus soldados quiseram guardar os bens mais preciosos, alguns animais, os despojos da guerra, os espólios da guerra. E quando o profeta Samuel vai confrontar o rei Saul diz, não, mas nós separamos isso para Deus, uma das desculpas dele. Depois ele vai dizer, não, mas foram os meus homens que fizeram. Ele vai terceirizando a culpa. Vai jogando o erro para os outros, para os seus homens, vai espiritualizando o seu erro. Não, nós fizemos isso aqui errado, mas é para Deus. É de coração. Saul teve o fim trágico, o trono foi arrancado da sua vida e dos seus descendentes. O trono de Davi se estabeleceu e vai até o Messias, um homem segundo o coração de Deus. Qual será a história que você vai deixar? A de um coração quebrantado, a de um coração humilde, constantemente transformado, não um coração perfeito. Não é sobre isso que eu estou falando, não, mas é um coração que reconhece seus erros, está disposto a recomeçar. Ou será que você vai deixar para trás a história de um coração cauterizado, que se esconde diante da palavra de Deus e da obediência à palavra de Deus?